preciso ter esperança, mas tem de ser esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança, mas esperança do verbo esperar. Esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Eu espero que melhore. Eu espero que funcione. Eu espero que resolva. Já esperançar é ir atrás, é se juntar, é não desistir. É ser capaz de recusar aquilo que apodrece a nossa capacidade de integridade e a nossa fé ativa nas obras. Esperança é a capacidade de olhar e reagir àquilo que parece não ter saída. Por isso, é muito diferente de esperar. E nós temos mesmo de esperançar. Por isso, é muito diferente de esperar. Temos mesmo de esperançar. Paulo Freire. Então vamos lá, bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao segundo seminário de Educação Permanente em Saúde. Iniciamos agora a mesa redonda 7, a Educação Permanente em Saúde na perspectiva de redes de atenção à saúde. Convido neste momento a professora Michele Scarpim, seja bem-vinda, professora. A professora Michele possui graduação em Psicologia pela Universidade Católica Dom Bosco e especialização em Gestão de Políticas de Saúde, informadas por evidências pelo Hospital Sírio-Libanês, atualmente coordenadora de redes de atenção à saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Mato Grosso do Sul. A professora Michele irá fazer as mediações e apresentar os demais convidados da mesa. Professora, seja bem-vinda, a palavra é sua. Obrigada, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Hoje, então, para iniciar nossa mesa redonda sobre educação permanente em saúde nas perspectivas das redes de atenção à saúde, o nosso palestrante inicial é o Franci Webster de Andrade Pereira. Ele é fisioterapeuta, graduado pela Universidade Federal da Paraíba, doutorando em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, fez mestrado em Educação Popular na Universidade Federal da Paraíba, residência em Saúde da Família pela Escola de Saúde da Família da Universidade Estadual do Vale do Acaraú, no Ceará, e especialização em Política e Gestão do Cuidado em Saúde pela Universidade Federal da Bahia. Apoiador institucional do Departamento de Saúde da Família da Secretaria de Atenção Primária em Saúde do Ministério da Saúde. Webster, passo a palavra para você. Bom dia. Todos me escutam? Sim. Escutam bem? Bom dia a todas e todos. Primeiro quero agradecer o convite, o honroso convite de participar desse seminário tão importante e a temática também tão importante. Agradeço a Inara e toda a equipe aí da SES, da Escola da Educação Permanente, por este convite. Agradeço também por compartilhar essa mesa aí com Michele, de longas datas aí na articulação da SES do Mato Grosso do Sul, e também dividir com a Ardigol, esse colega aí um italiano mais brasileiro, um italiano mais brasileiro que conheço, Então, é muito bom estar dividindo esse momento com vocês, tá? Em seguida, eu já vou compartilhar aqui a minha tela para trazer algumas reflexões aqui a partir da nossa temática desta mesa. Tudo bem? Já estão visualizando a tela? Sim.
Ok, muito obrigado. Então, a mesa nossa aqui é Educação Permanente em Saúde na perspectiva das redes de atenção, né? Vou seguir o meu roteiro aqui de pensamento e diálogo com vocês, vai trazer um pouco, né, a rede de atenção, a APS como coordenadora do cuidado e o processo de educação permanente, alguns referenciais de rede, alguns questionamentos como este inicial de os usuários nos ensinam, né? Como traduzir a necessidade e os saberes do usuário no processo de educação permanente, trabalhadores e gestores se mobilizando, né, para a educação permanente. Oi. Eu vou pedir para você colocar em tela cheia o slide. Tá joia, tá, tudo bem. Deixa eu botar aqui. Tá melhor assim? Trabalhadores e gestores se mobilizando para a educação permanente, gestão local na sua equipe, né, na sua UBS, no bairro, no distrito e na cidade, patologia, doença, experiência individual de cada pessoa de forma diferente, e como construir essas redes, né, e como fazer também rede escola articulado com o território. Então, inicialmente, eu quero trazer aqui conceito de rede colocado na portaria 2010, né, que fala, a portaria 4.279, estabelece diretrizes para a organização das redes de atenção no SUS, com uma nova organização para a regionalização. Então, as redes de atenção surgem como uma estratégia para superar a fragmentação da atenção e da gestão das regiões de saúde e aperfeiçoar, com aperfeiçoamento político e institucional do sistema de saúde, sistema único de saúde, com vista a assegurar ao usuário um conjunto de ações e serviços que necessita efetividade e eficiência. Então, esse conceito, colocado em portaria, ele já traz reflexões do ponto de vista da fragmentação, né, dos serviços, fragmentação entre o processo político institucional, né, e também uma meta, um objetivo claro, que é assegurar ao usuário um conjunto de ações e serviços de forma efetiva e eficiente. Então, aí a gente pode ligar alguns pontos, né, interligados à rede. Podemos afirmar que essas redes têm, do ponto de vista da necessidade de interligar o cuidado, com a intenção de superar essa fragmentação, né, apontado na questão do acesso, né, dos problemas de acesso ao usuário para o sistema de saúde. E aqui tem a atenção primária como um local privilegiado e oportuno para fazer essa articulação. Trago outra definição aqui da Organização Pan-Americana de Saúde, produzindo um documento chamado Redes de Integração, né, que traz conceitos, opiniões políticas e também rota da implementação nas Américas, onde define as redes integradas de saúde como uma rede de organização que presta ou faz, né, esses para prestar os serviços de saúde de forma equitativa, buscando a integralidade de uma população definida, ou seja, num território, que está disposto a uma rede, juntando isso nos resultados clínicos e econômicos para um estado de saúde da população para que serve. Então, assim, aonde a população que necessita desse cuidado em saúde. E, por fim, da Organização Mundial de Saúde define rede como... Oi. Mas, eu só interrompendo, mas ele não foi para a tela cheia, seu slide. Não? Não. Aqui, para mim, está em tela cheia. Vamos voltar aqui, peraí. Vou interromper e voltar novamente, tá? Tá bom. Tá fora? Eu vou compartilhar de novo, tá? Isso. Deixa eu só pedir aqui só um momento. Webster, abre o slide primeiro e depois você coloca para compartilhar. Tenta fazer assim.
É isso, eu estou fazendo isso novamente, né? Agora, vocês estão vendo? Na verdade, estava nesta aqui. Está em tela cheia aqui para mim. Veja aí para vocês. Isso, para mim não aparece como tela cheia. Ainda não? Não. Será que pede o feedback das pessoas aí que estão Pessoal, fora da alguém nossa daqui sala para pode saber se estão vendo auxiliar? tela cheia? Você salva na pasta do nosso mapa, por favor? Pode ser lá no 2021 geralzão. Eu acho que a gente deve. Posso seguir? Pode, vai seguir, vamos seguir assim mesmo, Weston. Tá, joia. Aqui está a tela cheia para mim, tá? Eu já fiz todos os passos para colocar em tela cheia. Então, voltando aqui ao conceito da Organização Mundial de Saúde, a gestão e a esfera do serviço de saúde, de forma que as pessoas, o conceito de rede da Organização Mundial, recebam contínuo e serviços preventivos e curativos de acordo com suas necessidades, ao longo do tempo, por meio de diferentes níveis de atenção. Então, ele já traz aqui o debate de necessidade de saúde do usuário. Gostaria de trazer também outras reflexões aqui do professor Luiz Cecílio, que acredita que a integralidade da atenção, a partir das necessidades, essa integralidade produzida pelos esforços e saberes de uma equipe multi no espaço de serviço de toda uma atenção, deve ser focada em responder às necessidades de saúde, mais do que aderir a um modelo de atenção. No entanto, a integralidade nunca pode ser realizada em um espaço único de saúde, por meio este, e a saúde equipe ela precisa estar em todos os âmbitos e feita através de uma articulação entre esses serviços, pois só quando há integração entre eles é que o usuário consegue, por exemplo, atender a sua necessidade de acessar todas as tecnologias precisas ao longo da vida. Então, o professor Luiz Cecílio já complementa, do ponto de vista da necessidade do usuário, a partir desse princípio da integralidade, e partindo do ponto de vista de que nenhum serviço sozinho responde a essa integralidade, precisa do caminho da rede e dessa integração para responder essas necessidades do usuário. Então, ele reforça a ideia de pensar o sistema de saúde circular, com múltiplas entradas e fluxos, onde as necessidades sejam o centro da organização. Então, o centro é o usuário. E, por fim, a segunda questão é sobre a forma como o usuário é visto e como ele age. Ainda pensando em redes, a tensão entre a noção do usuário como disciplinado, ou seja, que seja fabricado, se adequando e racionalizando ao sistema de saúde, e seguindo os fluxos corretos e trata as questões de saúde nos lugares pré-estabelecidos. Nessa perspectiva de considerar a confusão entre os indivíduos, que os indivíduos fazem a má informação que precisa ser enfrentada com a mais educação e controle. Então, não adianta sistematizar uma rede com serviço apontando para o usuário do lugar onde vai, se que essa rede não funcione e que aí, a partir daí, dessa reflexão, traz o usuário fazendo o seu caminho, né? E não ao contrário, né? O usuário obedecendo um sistema disciplinado e fixo daquele lugar que ele pode acessar, né? Então, nesse sentido, os usuários também são centrais ao fazer o serviço funcionário para eles através de suas próprias lógicas, mas sabendo o que pode e o que não pode esperar delas, percebendo quais são as suas limitações. O usuário reconhece o valor de uso, mesmo que não seja o que várias formulações de modelos assistenciais definem que elas devem produzir. E aí eu trago os primeiros questionamentos em relação a esse debate, do que traz uma portaria, do que traz a Organização Pan-Americana, e o professor Luiz Cecílio, hoje na Unifes, bem como esse debate, né, com outros referenciais teóricos. Tá? O usuário pode nos ensinar, a partir da sua necessidade,
quem mais tem experiência com a doença, né? Então, o debate entre uma patologia ser diagnosticada e a experiência de adoecer e da doença. Então, como a escuta do usuário nas unidades de saúde pode ajudar na reflexão da educação permanente e o melhor cuidar. Então, essas são as duas primeiras reflexões. E do ponto de vista da educação permanente, né, juntando agora a educação permanente com a construção de rede de atenção, então traria nesse organograma aqui, do ponto de vista da educação permanente no centro, junto com o usuário, que pode ser desenvolvida a partir do seu local, junto com esse usuário, buscando mais cuidado, em especial na atenção primária, mais envolvimento das equipes, buscando mais acesso, né, mais conexão em rede, mais aprendizado a partir das práticas cotidianas e com mais incorporação tecnológica, o que a gente está fazendo aqui agora. E aí, juntando com o debate do acesso universal, né, à saúde, a partir de uma atenção primária forte, que teria essas condições, né, do ponto de vista de olhar para esses aspectos, da região geográfica, seja ela um bairro, uma rua, um local onde tem uma unidade de saúde, as condições socioeconômicas dessa população, as demandas e necessidades, né, trazida pelos usuários em conexão aí com a equipe de saúde, o debate de gênero, o debate de raça, o debate de etnia, os aspectos tradicionais, as condições de mobilidade e deslocamentos, as condições epidemiológicas, de forma ele acessa e de forma ele vincula, que é outra palavra-chave aqui para o nosso debate de rede e também de educação permanente, como é que a gente vincula as equipes de usuários. E aí na atenção primária, atenção básica e atenção primária brasileira, ela se conecta, né, com a educação permanente a partir do momento que a gente considera para esse acesso universal, né, que ela é ser base, né, ser modalidade de atenção e um serviço que organiza também a partir da sua descentralização e capilaridade, cuja participação do cuidado se faz necessária, que ela busca resolutividade, então identificar risco, né, necessidade e demanda a partir desse contato com o usuário, que ela tem um potencial, ela não é por si só coordenadora do cuidado, mas tem esse potencial de coordenar o cuidado, elaborando, né, e acompanhando e gerindo os projetos terapêuticos singulares a partir de cada demanda dos usuários e a partir de cada contato com o fluxo, seja realizada por ela e organizada, né, pelas equipes de gestores, seja a partir do caminhar do próprio usuário, identificando a partir das suas necessidades os lugares que podem responder essas necessidades. E também do ponto de vista de conseguir ordenar essa rede, né, reconhecer as necessidades e a partir da responsabilidade com determinada população no território, organizar e tentar colocar isso do ponto de vista mais didático para o usuário, mais didático do ponto de vista do fluxo, em planos municipais, planos locais de saúde, né, a partir da necessidade. E aprofunda um pouco esse debate de coordenação do cuidado, prevista para a nossa atenção básica brasileira, com a educação permanente, a partir do momento que a gente traz a integração com a rede, né, a partir da necessidade, e a organização dessa rede, né, de ponto de vista assistencial, né, que favoreça aí acesso, mecanismos de coordenação da assistência, né, com fluxo, com comunicação permanente e contínua, né, com os parceiros aí da rede e articulação aí com os outros serviços a partir da atenção primária, né? Essa coordenação, contando com a atenção primária, pode romper com essa fragmentação a partir do momento que tem esse cuidado longitudinal dos usuários, né? E por que fazer essa educação permanente local? Eu trago outras reflexões, imaginando que ontem, né, eu assisti um pouco ontem, né, a mesa com o professor Emerson Merri e a professora Mara Lisiane, que trouxeram esse arcabouço conceitual da educação permanente, né, que traz a partir das necessidades de trabalho cotidiano em cada serviço de saúde,
né, que traz um pouco dessa reflexão. Como é que eu mobilizo as equipes? Como eu atuo profissional de saúde na unidade básica de saúde, mobilizo a minha equipe a partir das minhas iniciativas para processo de educação permanente? Como é que eu reconheço e envolvo a experiência do usuário, né, não só no adoecer, mas a partir do seu aprendizado ao longo da vida, dos vários saberes, né, partindo do Esperança aí que abriu a nossa mesa de hoje com Paulo Freire, que a gente identificando que o usuário não traz apenas problemas, ele traz também uma história de vida e um saber ao longo da sua vida que pode nos associar e pode nos ajudar nesse cuidado junto e corresponsável. Então, como é que eu envolvo esse usuário no processo de educação permanente e formação de redes? Como é que eu pego a experiência do usuário e trago esse caminhar para dentro dos processos de educação permanente e construção de rede de atenção? E também o envolvimento da gestão local, seja ele um gerente de unidade básica de saúde, que a gente tem no país, né, cerca de quase 15 mil gerentes que estejam naquelas unidades que principalmente tem mais de 2 equipes, seja um gestor do território distrito sanitário, que é o caso aí da capital, como tem em Campo Grande, 9 distritos sanitários, seja ele o gestor municipal que organiza processos e tem um plano municipal de educação permanente. Como é que eu posso envolver esses atores, né? E como reconhecer o SUS como uma escola e de aprendizado cotidiano. Então, como é que eu posso transformar essa experiência em redes e a experiência de aprender cotidianamente nos serviços e na gestão como um espaço escola para formação no SUS? Como é que eu envolvo aí as universidades? Como é que eu envolvo um conjunto de residências, como temos aí no estado, para esse aprendizado a partir do cotidiano e a partir das necessidades concretas dos serviços das unidades. Por fim, eu deixo essa imagem para a atenção básica brasileira, que faz um passeio por várias questões para trazer uma atenção básica de qualidade e também desafios, né? A partir do processo de apoio matricial, a partir da organização dos serviços das unidades, da ambiência e infraestrutura, de um financiamento adequado, né? De diretrizes a partir dos serviços de saúde e do envolvimento de sujeitos e coletivos, né? A partir desses territórios para a construção de rede, de forma como é a atenção básica, atenção primária brasileira, essencialmente e nascedoramente multiprofissional, com envolvimento de várias categorias e envolvimento de vários profissionais a partir das unidades de saúde e em conexão com os outros serviços. E aqui eu deixo o meu contato e vou deixar mais tempo para o debate com vocês. Muito obrigado. Oi, Webster, obrigado. A gente teve um probleminha ali no slide, tanto que para mim ele nem mudou, mas acredito que assim, sua fala foi ótima. Acho que nada que tenha prejudicado. Talvez no final a gente tente colocar o seu contato de novo, porque ele não apareceu. Ele ficou numa tela só, tá? Mas não tem problema não. Você quer que eu retorne agora ao último slide do contato? Pode ser. Se você quiser, vamos tentar. Se você quiser que eu repita alguma... Não, a gente coloca... Concluiu, né? A gente coloca lá no chat também, tá? Você coloca no chat, eu compartilho. Estão visualizando aí? Pessoal. Já? Isso, agora apareceu. Tá. E a Então, gente pode repetir aí também no chat, tá? Isso. Muito obrigado, Bom, gente. Estou à disposição aí para a gente dialogar com vocês. Isso, daqui a pouco a gente faz isso. Nosso próximo convidado para essa mesa redonda é o Árdigo Martino. Ele é graduado em Medicina e Cirurgia pela Universidade de Bolonha,
onde também obteve o título de doutor em 2012, em cooperação ao desenvolvimento de políticas sustentáveis na área de antropologia da saúde. Especializou-se em medicina preventiva em 2007 pela Escola de Especialização em Higiene e Medicina Preventiva da Universidade de Bolonha. Tem realizado pós-doutorado na área de educação e saúde na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem atuado como pesquisador na Universidade de Bolonha de 2003 a 2017, como professor visitante estrangeiro no INISA, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, professor convidado em residências de medicina da família, médicas e multiprofissional na Itália e no Brasil, e atualmente como consultor técnico da Força Nacional do SUS, do Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e Urgência da Secretaria de Atenção Especializada do Ministério da Saúde. Esse é um resumo desse currículo do professor Ártico. Eu dei uma resumida, então é um currículo de dar inveja, hein, professor? A palavra é com você. Ah, não. E desde o dia 1º, já no frio da Itália, passado 30 graus lá de Campo Grande para o frio da Itália, começo aqui um trabalho de educação permanente em rede na área de saúde da Romagna, no norte da Itália, na região de Emilia-Romagna. Mas bom dia a todos, todas, todes. Grande prazer de estar com vocês. Isso já o prazer de ficar com vocês alivia o frio daqui, é a saudade já do Brasil. E nessa circulação Itália-Brasil nós temos uma cooperação bem grande. A educação permanente tem se tornado um dispositivo muito importante para o nosso trabalho, no desenvolvimento do serviço, especialmente agora, nessa época pós-Covid, que tem tornado, pós-Covid não, né, depois do começo dessa nova época, era do Covid, que tem tornado bem evidente limites do serviço, limites da organização, e aí correr atrás muito rápido para poder reorganizar as redes, reorganizar a forma de trabalho, e essa troca de experiência, essa troca de conhecimento, de organização entre Brasil e Itália está se tornando muito valiosa, muito, muito importante para todo mundo, né? Mesmo com Webster conversando e falando dessa perspectiva em rede, nós temos concordado com a importância da questão de colocar no centro da cena o usuário. A perspectiva que estamos desenvolvendo aqui nessa parceria e que estamos tentando colocar em prática na Itália é uma ideia de usar a educação permanente como uma ferramenta de gestão, de organização e gestão dos serviços de saúde, de incorporar essa lógica dentro da lógica organizacional, como se a educação permanente fosse um departamento da Secretaria de Saúde que entra na parte organização, gestão, avaliação de serviço. Digo isso porque, mesmo entendendo que a saúde entra de novo na cena, na sua visão mais ampla possível, a pandemia tem mostrado a grande relação, né, tem mostrado mais uma vez, ou com maior força, a relação que a saúde tem com todos os outros aspectos da vida do sujeito, a cultura, a organização social, as questões econômicas, o que nós chamamos normalmente de determinantes de saúde. E a volta da ideia de One Health na OMS, de uma saúde, que incorpora também uma dimensão ecológica, reforça essa visão. Mais uma vez, porque a gente nunca tem se descolado dessa visão, né? Tem sempre
um conflito, uma tensão e uma visão de saúde que é sobreposta à doença, tratamento de doença, essa parte mais, digamos, bioreducionista da visão de saúde é o que é desenvolvimento da atenção primária, que desde sempre tem uma visão mais abrangente de saúde, porque desde Alma Ata se afirma que vamos poder atingir uma boa, uma saúde satisfatória pela comunidade, só se essa saúde é vinculada aos outros direitos e com outros direitos e de forma sinérgica fica se desenvolvendo, né? Aí que acontece que, claramente, nessa visão de saúde como capacidade de vida harmoniosa ou harmônica do indivíduo com o resto do mundo, dentro de uma moldura onde os direitos individuais dialogam com os direitos coletivos da comunidade e onde se preserva a saúde do sujeito sem ameaçar a saúde dos outros, mas, pelo contrário, produzindo algo que é coletivo, que é bem comum, que é um bem de todos, nós temos que trabalhar com absoluta localização da produção de serviço. Como, por um lado, a gente tratar a doença tem a tendência na produção de uma de um tratamento individualizado, de uma singularização da resposta do serviço. Por outro lado, essa singularização encontra determinações sociais e recursos que estão naquela comunidade, que são específicos, são extemporâneos, instantâneos, no sentido que no lugar, ao longo do tempo, tem uma mudança das condições, então o que nós teremos como problemas e que nós teremos como recurso vai mudando. Então nós temos uma singularização da intervenção com o indivíduo, uma singularização da intervenção relativa àquela doença naquele contexto, e, por outro lado, um problema de singularização da gestão. Então, eu tento mostrar esse duplo caminho, né? Se, por um lado, a gente vai produzindo um estudo mais aprofundado do que são linhas de cuidado, porque nós, como o distante está falando, Webster antes de mim, vamos atrás da necessidade daquele paciente, em termos não de necessidade de doença, mas em termos de necessidade de saúde, ou seja, o que nós precisamos para poder restabelecer um equilíbrio dinâmico, satisfatório entre o sujeito e o contexto. Então, enfrentar a doença como um elemento necessário por restabelecer a saúde. Entenda, isso é muito importante, esse tipo de paradigma, ou essa forma de pensar, em um contexto como o italiano, onde a predominância das doenças crônicas é muito grande. Nós temos contexto onde até 80% do trabalho de serviço de saúde é em relação ao cuidado de doenças crônicas. Muito pouco preventivo promotivo, muito de tipo intervenção curativa. Mas, imagina, em um contexto onde o serviço trabalha a maioria do tempo sem poder retirar a doença, a patologia do corpo do sujeito, a grande habilidade é produzir saúde sem poder retirar a doença. Melhor, produzir saúde sem poder retirar a patologia. Então, a produção de saúde vai se dando na medida
em que nós conseguimos reconstruir um equilíbrio entre o sujeito e o contexto. E esse equilíbrio é um equilíbrio individual, singular e instantâneo, porque vamos correndo atrás o tempo todo de reconstruir essa rede de relações, onde os sujeitos que são curativos de intervenção na patologia, e ainda mais, os que servem para reproduzir o equilíbrio, produzir de novo o equilíbrio, são múltiplos. Então, não precisa nem dizer, é uma rede amplíssima de sujeitos. Basicamente, em tese, é o inteiro contexto socioecológico onde o sujeito vive. E digo ecológico porque nós, por exemplo, cuidamos de pessoas retirando do contexto da cidade urbano e colocamos no contexto rural, onde eles podem ter um equilíbrio mais efetivo com o ambiente mesmo. Então, é uma rede de sujeitos onde tudo, literalmente, pode ser parte dessa rede de cuidado, né? Isso é do lado da linha de cuidado. Então, vamos saindo cada vez mais, na medida do possível, da perspectiva de cuidado à patologia com uma abordagem bioreducionista para entrar em linhas de cuidado que são de alta complexidade, onde nós vamos todas as vezes avaliando quais são os determinantes e determinações sociais e quais são os atores nas redes de relações significativas dos pacientes, das redes de contatos com o ambiente, que podem ser recursos ou não, para poder construir o processo de cuidado. Então, esse do ponto de vista, o que estava falando o Webster antes, né? Esse do ponto de vista do paciente, né? Às vezes, é o próprio paciente que é o ator do cuidado, não em termos de autocuidado, ele aprende a tomar o remédio na hora certa, comer. Não, sujeito, o que você vai ser daqui na frente, sendo que eu não posso retirar a doença do seu corpo, a patologia do seu corpo, mas então você tem que inventar uma nova existência. Então, você quer ser o quê? Como vai se reinventar? Mas, porque eu falei na medida do possível? Porque nós temos um aparato de organização, gestão, avaliação e de busca da melhoria do serviço que não está pronto e não está preparado por esse tipo de organização. Sobretudo porque esse novo cenário inverte, de fato, a lógica da organização de serviços de saúde, que é filha do pensamento dos anos 80, 90, norte-americano e, de uma certa forma, europeu. Ou seja, de construir uma cabeça do serviço que faz a programação e a gestão, e depois uma parte, que é uma parte, digamos, submetida a essas decisões, que é a parte dos executores. E a maioria dos serviços no mundo são organizados com essa forma. Enquanto agora a imprevisibilidade da organização do serviço lá na ponta vai criando uma necessidade de deslocamento do dispositivo de organização, gestão, avaliação e de busca da melhoria do serviço. Ou seja, toda essa tensão é uma tensão que se desloca desde o ápice da pirâmide da gestão do serviço até a base, que seria nessa visão antiga, né? Mas resgatando a ideia de rede de atenção à saúde e com um pensamento mais horizontal de uma rede que é uma rede igualitária em termos de importância ou de capacidade de gestão, e que se amplia até mais, incluindo outros setores, outros atores, essa capacidade de gestão é uma capacidade de gestão que brota na rede de forma imprevisível, e que precisa de duas características
primeiro, essa gestão decolocalizada é uma gestão que também tem que entrar em rede, porque tem que manter uma homogeneidade na produção assistencial, para não criar desigualdade ou disparidade no atendimento. Porque, veja bem, nós localizamos, territorializamos, buscamos atender da forma mais apropriada um território, uma rede de relações significativas e um paciente, mas essa diversificação é uma diversificação homogênea, que dá de forma equitativa diferentes recursos, diferentes intervenções aos diferentes, mas nessa forma equitativa e justa, essa diferença mantém o mesmo patamar assistencial, mantém a mesma lógica de redistribuição dos recursos, dá de forma equitativa na base dos mesmos direitos, princípios éticos, posicionamento político e na visão estética da produção de saúde para a comunidade. Então, se a intervenção é desomogênea, os princípios que guiam a intervenção são homogêneos. Por poder construir isso, nós precisamos ter uma periferização da saúde e gestão, porque seja localizada, mas em uma rede que possibilite a troca, de forma que toda a rede possa ter um avanço no desenvolvimento das ações que são periféricas. Ou periféricas não, porque parece que tem um centro na periferia, que são localizadas, que são aderentes aos territórios. Vou repetir mais uma vez, porque isso seja claro, né? Porque esse é o grande desafio. Toda essa localização precisa de mais autonomia na frente, mas de um esforço, porque tudo que é produzido de inovação dentro dessa rede que se localiza, seja homogêneo em termos de princípios, de éticas, de perspectiva política e política no sentido de afirmação da democracia dessa ação. E, por outro lado, que isso desenvolva a rede como um todo, porque a criança possa ser desenvolvida em todos os lugares. Bom, nós achamos que não tinha muita outra possibilidade de construir esse processo de gestão descentralizado, se não gerando, podemos chamar, como vocês quiserem, eu uso com muita leveza a palavra empoderamento, porque não acho uma conotação negativa, pelo menos no uso que eu faço, se a gente não produz uma emancipação das primeiras linhas de cuidados dentro de uma emancipação da inteira rede. E aumentar os graus de liberdade dos atores locais dentro de uma rede é um grande exercício de democracia, de produção de democracia de fato, que pode ser baseado na educação permanente. Não vejo muitas outras alternativas, né? Porque não tem outra capacidade de gestão que possa manter essa complexidade, se não dentro de um quadro democrático, onde nós trabalhamos com emancipação dos sujeitos, tentamos aumentar a capacidade de escolha, de afirmação dos sujeitos, dentro de uma ideia de produção de coletivo e um serviço de saúde construído na ideia de ser um bem comum. Por quê? Porque dentro da gestão, eu vou testar o tempo inteiro teorias, quadros normativos, práticas, hábitos
porque eu tenho que inventar. Então, eu tenho que pegar todas essas coisas. E tenho que tensionar as práticas locais com quadros teóricos, metodológicos, são testados em outros lugares, com práticas que vêm do vizinho, mas vêm do Brasil, vêm de outro país, com as normas, porque nós temos leis, e com as práticas locais. Eu tenho que tentar fazer uma fusão de tudo isso, mas eu tenho que produzir uma reflexividade a respeito disso, porque eu tenho que entender o que aconteceu depois que eu fiz aquilo. E quem que vai entender aquilo, senão os atores que estão lá dentro, no diálogo com os outros. Então, isso é a base da educação permanente. Então, a gestão vai podendo vai produzindo algo que pode ser avaliado, não de forma fria e morta, com indicadores clássicos, né, com as metas, com o que nós estamos acostumados, que são importantíssimos. A gente vai utilizando, porque é um fluxo de dados que pode produzir indicadores, dados nossa alerta muito rápida, vamos vendo se está mudando coisas, então essa parte é importantíssima, mas tem na inovação, esse tipo de indicadores mortos são, assim, nos dizem tem um problema, mas como resolver? Não sabemos. Nos dizes, não está resolvendo, porque não melhorou o indicador. Mas não, sim, mas o que temos que fazer para que... Não vai dizer isso. Então, nós precisamos, né, dessa reflexividade localizada a respeito do que foi feito na linha de cuidado, por exemplo, né, dentro dos passos de gestão, para poder produzir praxis, né? Aqui voltamos de novo ao Paulo Freire, com que nos abrimos o dia de hoje. E essas praxis são praxis que vão ter que incluir a diferença o tempo inteiro, porque nós não vivemos em um mundo perfeito e ideal, onde todo mundo concorda. Nós temos, por exemplo, nesse momento, uma grande quantidade de profissionais que não querem vacinar. Tem um tensionamento dentro do próprio serviço. E nós temos uma prática expulsiva desses profissionais, né? Mas temos uma falta de profissionais. Então, na medida que nós vamos expulsando para proteger a população, nós vamos produzindo uma ameaça ao cuidado da população, porque vai ter menos profissionais para trabalhar, e nesse contexto nós estamos tendo pouquíssimos, estamos trabalhando com um orgânico muito reduzido. Aí, nessa situação, não é o mundo ideal, isso tem que tornar operacional essas contradições. Então, como você aborda, se não de forma democrática, utilizando como guia da gestão a ideia da produção de bens comuns, de afirmação de direitos, avaliando os direitos de todo o tempo inteiro e tentando produzir algo que é muito cansativo, que é muito demorado, né, que nos cansa bastante, né, que cria uma apreensão. Nós estamos bem apreensivos em ter que abordar. Nós sabemos que tem temas como esse da vacina. Eu sei que é um tema quente do ponto de vista social. Estou com medo de abordar mesmo com vocês, né? Por quê? Porque ele vai dar uma movimentada no nosso debate, no nosso diálogo. Mas é isso que quero dizer, né? A educação permanente, nessa perspectiva de produzir empoderamento dentro do contexto de fortalecimento da democracia, ela entra como ferramenta para suportar a gestão, para suportar a organização do serviço, para nortear a avaliação, e daí para nos dar indicações sobre o que é um possível caminho de a melhoria, entre as aspas, né? Porque nós tentamos sempre sair do lugar fazendo algo que seja melhor. Aí vem também, eu gosto muito, né, dessa parte, se envolver, estou focado muito na ideia de resgatar bastante coisas, por exemplo, da política de humanização, que era do Ministério da Saúde do Brasil, apoio, de uma certa forma, inventar palavras novas para colocar isso dentro do nosso contexto, mas com a ideia que nós vamos
sair dessa situação, indo atrás da inovação, só se vamos conseguir empoderar a nossa comunidade e, dentro da nossa comunidade, também os trabalhadores do serviço e o serviço em si, mas esse empoderamento, mais uma vez, vai se deparar com um ponto fundamental. É possível construir educação permanente dentro até como ferramenta de gestão, se nós temos como pontos firmes democracia, justiça, equidade e inclusão da diferença. Porque logo que você perde esse rumo, não é mais educação permanente. Não é mais a mesma coisa. Olha, nós estamos lá no fio da navalha, porque o tempo inteiro a gente tem risco de cair, porque estamos exaustos, é muito cansativo, é muito complicado fazer esse processo, mas é a volta de repressão, né, quando surge a diferença, para poder ser rápido dentro da gestão e voltar ao antigo, né, é muito forte, por causa do cansaço mesmo. O Covid nos tem esgotado, porque já estávamos, como eu falei, com todo mundo, estávamos com recursos diminuídos, baixos e suficientes, tem chegado essa exigência a mais, então todo mundo está sofrido. Mas é muito nítido, como uma perspectiva de educação permanente, com democracia mais cansativa, vai produzindo aderência ao processo, porque é justo, mesmo você não concordando, no final tem que dizer, tal, não concordo, é demorado, é lento, será eficaz, né, em umas coisas, mas pelo menos eu vejo que tem é justo, né? Estou entendendo que tem alguma coisa que está preservando. Ou outro que escapa na lógica clássica repressiva e perde a ideia da inclusão, da localização, da justiça, da individualização, etc. Portanto, não é mais democrático, que vai produzindo involução, porque vai perdendo pedaços, né? Então, eu acho que a construção, para resumir muito, terminar aqui, do nosso processo, do nosso diálogo, eu acho que muito é tentar entender esse processo como um exercício de democracia de fato e tentar resgatar com isso que o sistema de saúde em si não é um sistema voltado à doença, mas ele é uma ferramenta de desenvolvimento do Estado democrático. Isso deveria ser repensado, ou pensado mais, não é? Pensado mais profundamente, porque é um lugar onde todas essas singularidades trabalhadas com direito não tem outro dispositivo. Talvez a escola, que é grande parceira da saúde, né? A educação, que é grande parceira da saúde, tem o mesmo potencial, mas eu acho que a saúde é um dos lugares onde a democracia de fato, a democracia produzida no encontro, então, um dispositivo de desenvolvimento do Estado democrático, mais fundamental, mais importante, se realiza, né? Então, isso acho que resumidamente o que eu posso dizer a respeito desse tema da educação permanente como ferramenta de gestão, organização, avaliação e melhoria do serviço dentro do contexto das redes. Obrigado. Obrigada, professor. Eu fiquei aqui com a sua fala, né, borbulhando aqui, pensando, porque a gente vê muitas vezes os municípios, os estados tentando construir, né, colocar em prática essa ferramenta da educação permanente, né, de poder envolver todo mundo nessas discussões, o que não é uma coisa fácil, né, muitas vezes não é uma coisa fácil. O Webster até colocou, falando dessa articulação, né, dessa integração dos serviços, porque quando a gente fala em rede, são vários serviços, né, desde a atenção primária até a alta complexidade, e o quanto a gente vê que isso na prática, muitas vezes existe uma certa dificuldade dos profissionais de colocar isso em prática, de poder discutir isso, com a dificuldade dos serviços também, de fazer essa discussão internamente, mas também fazer ainda mais quando a gente pensa em fazer essa discussão com os demais serviços dentro do seu território, né? Tem uma pergunta para o Webster, que
que fizeram lá no chat foi a Evângela. Ela está perguntando para o Webster se atualmente as ações de educação permanente em saúde poderiam ser destacadas para o fortalecimento das redes de atenção à saúde? Obrigado, Evângela. Também, outra pessoa que entrou em contato. Obrigado pelo convite, obrigado pela pergunta. Então, acho que é bem interessante pensar, né, quais seriam as estratégias, né? Eu gostaria muito de pensar na lógica de um profissional de saúde de uma unidade básica, né, a partir da atenção primária mesmo, de que ele traz a cada conversa, a cada escuta que ele tem no dia a dia com o usuário, um arcabouço ali para produzir ações de educação permanente. Então, algo que chega na unidade de saúde, seja no acolhimento, né, que muitas unidades fazem de forma coletiva, ou escutando individualmente cada um do usuário, ainda no acolhimento, para identificar essa necessidade, e que não tem ainda essa resposta, né, na unidade, seja profissional, seja da equipe, ele pode ser, sim, uma pista, né, para iniciar um processo de educação permanente da equipe, para, a partir dali, traçar um projeto terapêutico singular, trazer esse aprendizado enquanto equipe, né, porque a gente tem a equipe de saúde da família como uma organização e um arranjo prioritário no Brasil, que é super interessante para conseguir dar essa resposta com mais qualidade que nenhuma profissão isoladamente tem, e a partir dali eles vão construindo, né, enquanto equipe. Algumas equipes têm reunião de equipe que pode organizar espaços de educação permanente, além da reunião de informes, de combinações de cuidados coletivos, de combinações burocráticas, de organização de escalas, horários, atividades, etc. Mas também pode ser uma reunião que traga processo de aprendizagem para a construção da educação permanente e, a partir dali, apontar para ou uma construção de uma rede ou alteração de uma rede que se diz existente, né, no município, né, ou numa região de saúde. Porque a partir do momento que esse usuário seja escutado e que esse trabalhador valorize essa escuta, né, do ponto de vista do aprendizado com o usuário, pode ser um caminho para o processo de educação permanente. Sempre lembrando algumas palavras que o Ardigô trouxe na fala dele, que eu acho importantíssima. Considerado que a educação permanente não tem o sabedor e o não sabedor, que é um processo horizontal, na busca de empoderamento dos atores envolvidos, seja ele trabalhador, seja ele usuário, seja ele gestor, e num aprendizado que seja coletivo, né, não concorrente, e buscando uma forma democrática, né, de produção da saúde e de responsabilidade por esse cuidado, né, que o profissional de saúde pode ser um ator que vai junto com o usuário, ser protagonista do usuário, mas não vai assumir o lugar dele de como principal cuidador do processo de saúde, dessa experiência de construir ou manter a saúde dos usuários. Então, nesse sentido, trouxe um exemplo assim mais ligado à atenção primária, mas pode ser qualquer outro exemplo, por exemplo, de um cuidado que, porventura, as pessoas identificam, que é um pouco da área aqui, que também gosto muito dessa área, mas que é mais da área aí da saúde mental, que é da Michele, do ponto de vista quando um CAPS identifica, acolhe um usuário que, porventura, não tem essa necessidade de um cuidado contínuo no CAPS, mas que pode abrir um diálogo daquela equipe de atenção primária do território e, a partir dali, construir um cuidado coletivo, né? Um cuidado compartilhado, que possa, em muitos momentos, ele ser escutado e cuidado na unidade básica, e, em alguns momentos,
compartilhado, presencialmente, inclusive. Eu já vivenciei, inclusive, na residência de CAPS, indo, né, profissionais do CAPS indo à Unidade Básica de Saúde para construção desse projeto terapêutico e abrindo essa comunicação de que, que a partir disto consiga fluir esse cuidado de forma fluida, de forma que ela é contínua para o usuário, que em algum momento ele vai acessar a unidade básica, outro momento vai acessar a unidade de urgência, outro momento vai acessar o CAPS, e independente da sua necessidade, ele vai ser acolhido nessa rede. Aí, a partir daí, a gente pode chamar de rede, quando o usuário é atendido a partir da sua necessidade. Muito obrigado aí pela... O Webster, aproveitando esse gancho aí, nesse exemplo que você deu, tem uma pergunta aqui da Inara, que ela fala assim, na visão da mesa, vai para o ar, na visão da mesa, quais os desafios atuais e como transpor para desenvolver a educação permanente de saúde na rede de atenção psicossocial? E aí? A Digol quer conversar sobre essa temática, eu sigo em seguida para não ficar com a... Vai. Pode ir. Então, acho que a gente tem, né? A gente construiu na rede psicossocial vários serviços, né? A gente tem uma reforma sanitária brasileira super interessante, com indas e vindas do ponto de vista de avanços e retrocessos. Mas eu acho que integrar do ponto de vista do cuidado com esse usuário, né? Com qualquer sofrimento psíquico, a partir da atenção primária é o primeiro desafio, né? Porque eu já visitei vários municípios, vários serviços que têm uma rede, por exemplo, eu sou do estado da Paraíba e tenho uma cobertura de CAPS muito grande, mas isso não significa cuidado em rede na saúde mental. Os serviços que eu visitei no Mato Grosso do Sul de CAPS, eu acho, de saúde mental, na verdade, eu acho que ainda existe uma distância muito grande e o entendimento, às vezes, de gestor, do usuário e do próprio profissional da atenção primária, de que montou-se um CAPS, eu vou encaminhar todas as necessidades de saúde mental para esse serviço. Então, acho que o desafio primeiro é enxergar do ponto de vista da construção dessa rede, que importaria em artigos, isso teoricamente está mais claro, mas na prática tem esse distanciamento. Então, assim, a partir do momento que a gente monta uma rede de CAPS e serviço de urgência, emergência e serviços, né, temporários de internação, seja nos CAPS ou em hospitais clínicos, é importante dialogar com a atenção primária. É importante esses serviços se sentirem matriciados, né? E o matriciamento não é de mão única, ele é de mão dupla. Então, como é que o serviço de urgência, o serviço de atenção de média complexidade e CAPS consegue ser matriciado com esse olhar integral, né? E do território da atenção primária, e como é que a atenção primária consegue se sentir-se apoiada e se sentir-se compartilhando esse cuidado que muitas vezes é questões momentâneas de sofrimento de saúde mental, né? Uma questão de condições que se agudizam, mas de processos crônicos que podem ser cuidados de forma permanente e sendo apoiado por essa rede de CAPS na atenção primária. Então, que o usuário se sinta acolhido independente do serviço que ele acessa, porque toda essa rede tem que ter o acesso facilitado em qualquer momento, né? E a partir do momento que ele acessa essa rede, se ele acessou um momento o hospital, se ele acessou outro momento o CAPS, se ele acessou o SAMU ou a UPA ou qualquer outro serviço de urgência, que a rede inteira consiga ser acionada a partir dessa necessidade. Então, o usuário chegou numa UPA, será e foi levado a um serviço que está de porta aberta 24 horas, será se esse serviço já sabe de onde vem esse usuário, qual é a equipe de atenção primária que cuida dele,
se ele já tem essa conexão, né, de saber qual é o agente comunitário de saúde que acompanha, qual é a equipe de saúde da família, se tem ou não a equipe de NAS, se tem naquele escopo de equipe de NAS profissionais ligados à saúde mental, mais de núcleo, mais de campo. Todos nós somos ligados à saúde mental, né, pensando de promoção da saúde, a gente, e dar segurança. Muitas vezes é insegurança. Também essa coisa da limitação do não saber, porque muitos nós, né, falando de todos nós profissionais de saúde, fica inseguro para dizer o não saber. Mas como, voltando ao início da mesa de hoje, falando de Paulo Freire, o não saber é um caminho para o saber. Então, se o profissional estar aberto e é acolhido para esse não saber, é o primeiro passo para criar estratégias de educação permanente para que ele venha a saber. Então, a gente sai da graduação com alguns aprendizados e muitas lacunas para ser preenchida a partir do processo de educação permanente colocado no serviço. Então, se a atenção primária, se a urgência e emergência não tem processo de educação permanente, vai ficar com aquele saber que o profissional sai da graduação. Agora, se ele abre caminhos e processos, que pode ser, como eu trouxe na apresentação, iniciativas individuais de cada um dos trabalhadores que está em cada serviço, mas que pode virar coletivamente para a equipe e pode virar coletivamente de um território maior, um bairro que tem várias equipes, ou um município, quando isso está claro também para a gestão, enquanto processo importante de estruturar os serviços e o aprendizado. Professor, quer comentar algo sobre esse questionamento? Não ouvi bem, desculpe. Está travando um pouquinho. Eu vou para a próxima pergunta. A Evângela também faz uma pergunta para o Árdigo. Ela fala assim: quais as principais dificuldades que os processos educativos na perspectiva da educação permanente enfrentam hoje para a organização das redes? Bom, primeiramente, eu vejo como problema mais alarmante a substituição da educação permanente com a formação continuada. É um grande equívoco. Todo mundo faz, ninguém sabe o que está fazendo. Todos acham, não sei se isso é um equívoco produzido de forma intencional para sequestrar um campo, ou se é um engano devido à preguiça, ou se é realmente uma lacuna em ter que nós fazer mais eventos como esses, produzir de forma mais forte, porque às vezes esse processo de inovação que cria tensionamento chega a se tornar lei, e nos festejamos, batemos palmas porque chegamos lá, né, até uma lei que quer fazer isso, e depois justamente vamos descansar um pouquinho e tudo que é produzido vem sequestrado de outra forma, sem mesmo tendo uma lei parado, porque eu fico muito invejoso, né, do SUS, que tem uma lei sobre educação permanente. A educação permanente é uma perna no desenvolvimento do serviço de saúde do SUS. Mas, por outro lado, o problema que eu vejo, o risco maior é que a educação permanente seja esvaziada como quadro teórico-metodológico, mas também como posicionamento ético-político externo. Segundo, a educação permanente é uma prática do cotidiano. E se não tem reunião de equipe, não tem educação permanente. É que eu vejo. Atender, fazer, ninguém quer sentar para pensar. Não tem possibilidade de fazer educação permanente.
Isso eu acho, de novo, né, equivocar com a formação continuada é fácil, porque, nós fizemos educação permanente. Chegou o professor, ligou, sentado, deitado, deu 10 horas de palestra. Mas, cara, a gente já sabe que isso é inútil. Eu não gasto não vai acontecer nada na prática. E o que serve é ter um espaço para poder refletir, aprender e construir praxis. Isso tem que entrar dentro do cotidiano. Já tem dificuldade de colocar isso dentro do cotidiano do trabalho da unidade, onde tem todos os profissionais que têm uma missão, estão lá dentro, tem que fazer isso. Tem também portarias que obrigam eles, convida com muita força a eles fazerem isso com uma certa ênfase. Imagina fazer isso em uma rede, porque um processo de educação permanente em uma rede de cuidado precisa do lugar de encontro. Esse lugar de encontro tem que ser institucionalizado. Por quê? Se eu tenho que colocar junto assistentes sociais, médicos e enfermeiros profissionais da atenção primária e do hospital, e as cabeças dos 3 segmentos, não deixa eles tempo estruturalmente livre para eles desenvolver essa função da educação permanente, eles não vão fazer sábado e domingo no lugar do churrasco. Porque não é uma necessidade do profissional, uma necessidade do serviço da rede. Então, quando é planejado, programado, executado e avaliado um serviço ou uma rede, vocês colocaram estruturalmente a educação permanente como espaço de tempo, de encontro, de remuneração dos profissionais para isso acontecer? Porque tem 2 caminhos. Colocar isso como obrigação e pagar, porque quando o profissional faz isso, é função do trabalho dele. E o segundo, colocar isso nas metas, seja da unidade, seja da rede. Porque se o secretário de saúde, no final do mês, do semestre do ano, avalia que a unidade que está fazendo o processo de educação permanente, menos produtiva da outra, está fazendo, porque o número de fichas atendida por dia, o número de contatos com o usuário por dia é menor na unidade que não está fazendo permanente. E atua um processo de punição dos profissionais que estão fazendo, ninguém vai fazer o permanente. Então, da forma da organização estrutural, esse é o maior obstáculo. Isso não é algo que tem que deixar as sensibilidades do trabalhador. Não é sensibilidade nenhuma. Eu entendo que em muitos lugares, por exemplo, não tem médicos suficientes para atenção, de médicos de família suficientes para atenção primária. Chega o médico especialista de alguma outra coisa que não entende que é obrigação dele fazer reunião com a equipe, ele não vai. Mas o processo de educação permanente, com esse médico que recusa entrar dentro da reunião, de fazer acontecer a reunião da equipe, não vai ser resolvido com a formação resolvido com a construção estrutural de ter obrigação de fazer aquilo, porque isso ele chega a ser meta de salário dele. Entende? Não é, eu tenho que ser... Não, você é pago se você faz isso, se não faz, não chega do seu dinheiro. Então, de novo, essa é a questão estrutural, é construir uma rede onde tempo reservados. Eu disse, é difícil quando a gente trabalha com um serviço. Quando junta tantos serviços da área de saúde, é muito difícil. Você tem que fazer reunião com o cara que tem os cavalos, porque você tem que fazer hipoterapia com os pacientes deprimidos. Para fazer isso aí de casa, fica muito difícil. E não resolve de forma voluntária. Isso tem que ter todo o apoio institucional para que isso aconteça. Tem que ter uma flexibilidade do trabalho, uma construção de outra função de trabalho, porque talvez se eu tenho que fazer isso sábado, domingo, então eu tenho que pensar em outra escala de trabalho, outra forma de remuneração, muitas outras coisas. E aí, a lei da educação permanente morre se não tem essa parte de organização, porque tem uma declaração de intenções por um lado, e a não construção de todo o processo de trabalho, de organização de lei no local para poder dar pé a que isso funcione.
pega o gancho com a saúde mental. Nós temos lugares onde são mais basalhanos, organizados, onde você tem o CRISE, então tem um abrigo com um nível alto de suporte de tipo médico, sanitário em senso estrito, de curta duração. Depois tem volta para casa, onde isso é possível, mas a família recusa. Então você construi uma casa para abrigar as pessoas, onde você tem uma função de suporte sanitário e social. Depois tem casas onde tem a autonomia do sujeito. Depois tem casas que são alugadas pelos próprios pacientes de forma autônoma, porque tem um reinserimento no mundo do trabalho, porque tem uma cooperativa deles que insere novamente no mundo do trabalho e vai gerar renda, e a renda gerada dá autonomia financeira para poder trabalhar. Tem um monte de atores nessa rede. Tem as famílias, condomínio. Você quer comprar um apartamento para usar, e o condomínio também volta, porque não quer doido. Você tem que entrar na reunião de condomínio. Você tem que... uma cidade aqui perto, custamos convencer o prefeito a colocar a cooperativa dos pacientes que faz artesanato, mas tem um bar e tem um restaurante. E eles ficam com muito medo, até que ele liberou o espaço do lado da estação da polícia. Porque alguma coisa acontecesse, surtasse, os doidos tentassem matar algum usuário, o policial estava de lado para poder fazer a intervenção. Aí, nesse processo, agora que as coisas andam, o mundo fica feliz. Ele criou uma integração. Mas foi reunião de condomínio, a gente não, eu não, mas os profissionais ir lá fazer educação permanente com o condomínio inteiro e tentar empoderar o condomínio para passar do estigma dos CIEDs. E também com toda a parte da política, reuniões para convencer. Esse espaço de educação permanente, e você não faz no seu horário de trabalho, você faz quando eles abrem a agenda, quando eles podem fazer. Aí, de novo, isso terá função dentro do sistema, do posto de saúde, da unidade, mais difícil ainda na rede. Se você não tem suporte da organização estrutural que cria um projeto onde isso é incluído, isso se torna ser um dos principais obstáculos. Então, são três que eu disse. Não equivocar o que é educação permanente, defender a ideia. Claro, continuar fazendo promoção, eventos como esse são muito importantes, e construir processos de trabalhos da rede de assistência, onde isso seja incluído como função, talvez remunerada, ou que seja um ponto a ser avaliado no final do período e também possa ter um avanço de carreira, uma remuneração ligada a isso, porque o espaço para fazer seja defendido. Perfeito, professor. Acredito que é isso mesmo, né? Incorporar a educação permanente no cotidiano ali dos serviços, né, dos profissionais. Professor, eu só queria pedir, eu vou fazer mais uma pergunta, tem mais algumas perguntas, mas o seu microfone, ele tá dando tem horas que ele começa a chiar. Eu não sei se é conexão da internet ou se é problema aí no microfone mesmo, aí se você puder dar, né, às vezes desconectar, conectar de novo, para a gente ver se melhora. Tirar o fone e colocar de novo, vamos ver se melhora. Tem uma outra pergunta aqui para a mesa, foi o Edgar que está fazendo essa pergunta. Ele pergunta o seguinte: como vocês veem a apropriação, o envolvimento da gestão e dos profissionais de saúde, da atenção primária à saúde, na utilização da política de educação permanente nas práticas dos serviços? Acho que o Webster falou um pouquinho disso, né? Mas a gente podia complementar isso. Eu acho que eu trouxe um pouco da provocação de que é importante. Eu acho que o Ardigol nos ajuda quando traz que muitas vezes a gente confunde, né, educação permanente e continuada.
e que em vez de a gente levantar as necessidades a partir da nossa prática cotidiana, fica aguardando algum processo vertical de capacitação de alguma temática que nos tira do cotidiano da unidade, mas não dialoga com as necessidades. Então, acho que o protagonismo de cada um dos trabalhadores e das equipes pode traduzir esse cotidiano nas unidades em espaços de educação permanente, né? Como falei anteriormente. Mas se a gestão, entendendo que todos são gestores, né? O profissional é gestor do seu horário, é gestor do seu máximo ali da conexão, que o professor Merri gosta muito de falar. Fechou a porta do consultório, o profissional é super gestor dessa relação com o usuário. Aqui no Brasil a gente tem muita confusão do gestor, é só o secretário de saúde, às vezes o ministro, o secretário de Estado, mas gestor somos todos nós. E aí, entendendo o profissional de saúde enquanto essa pessoa com capacidade de fazer gestão local, com os seus parceiros ali na unidade de saúde, ele pode transformar aquele ambiente, né? Junto com os usuários, junto com os movimentos sociais daquele território, junto com aqueles outros atores, com o líder de igreja, com o líder da associação, com o líder de algum sindicato que esteja no território. Eu fiz muito isso enquanto residente, né, fisioterapeuta residente, dialogando ali com a associação, dialogando ali com os líderes comunitários, para aprender com aquele local e para traçar junto com eles processos de cuidados e processos de rede de cuidado a partir da atenção primária. E se a gestão municipal não tem, eu acho que cabe a esses atores, usuários e trabalhadores provocar para garantir, enquanto processo de gestão, um espaço de educação permanente. Então, garantir que uma reunião de equipe faça sentido, né, do aprendizado a partir do que está vivenciando de segunda a sexta. Então, se de segunda a sexta eu estou atendendo quantos casos de saúde mental, quantos são os casos de problema respiratório, quantos são as gestantes e o que é que elas trazem, quais são as diferenças de cada um das queixas e escutas que a gente tem no dia a dia, que pode nos trazer ali um perfil daquele território, né, para traçar ali processo de educação permanente. Então, se você tem isso em mãos, você vai conseguir ter mais propriedade para cobrar da gestão municipal, seja ele um gerente, seja ele um diretor de distrito sanitário, seja ele o secretário de saúde. Mas se a gestão ela caminha junto com esses trabalhadores e com os usuários, identificando o que é importante, tem algumas diretrizes e missões, né? Tipo, a gente vai fazer um cuidado em rede, a gente vai centrar o cuidado no usuário a partir da necessidade do usuário e não de vários interesses que cruzam de forma atropelada a necessidade do usuário, porque se a gente não coloca, como eu trouxe a partir da reflexão do professor Luiz Cecílio, se não coloca o usuário no centro, porque o fazer saúde, né, ele tem essa missão de atender a necessidade do usuário, que a partir dessa escuta aqui a gente vai conseguir organizar processos de educação permanente e de gestão para responder essa necessidade, a gente aí não está indo no caminho correto. Não adianta abrir serviços se aqueles serviços não atendem a necessidade desses usuários. Então, acho que se a gestão caminha com uma política municipal de educação permanente, tem muito a facilitar esse processo. Mas nem sempre a gente encontra, né, gestores com essa sensibilidade, vamos dizer, primeiro a sensibilidade, depois a capacidade de gestão, de entender que esses processos são estruturantes para o SUS, estruturantes para criar essas redes de atenção a partir da necessidade do usuário. Não só isso, mas mobilizar as equipes, fortalecer e reconhecer os vários trabalhadores
Porque a partir disto também, da educação permanente, a gente consegue identificar aqueles atores e aqueles saberes que vão potencializar. Então, se tem um trabalhador motivado, de que a gestora identifica, escuta também quais são as suas... Então, assim, para dar um exemplo concreto, eu já vi várias equipes, por exemplo, um dentista tem uma especialização em endodontia, outro tem em cirurgia, outra tem em outros processos que, na teoria, são especialidades, mas que podem ajudar no cuidado no usuário na atenção primária. Então, se você identifica esses vários profissionais com os seus saberes, você pode traduzir isto valorizando o trabalhador e, ao mesmo tempo, estimulando o processo de educação permanente que não esteja na rede como um todo. Então, assim, eu não tenho dentista que pode acolher e atender processos agudos. Como é que eu identifico ali na rede profissionais que possam me ajudar nesse processo e, ao mesmo tempo, desencadear um processo de educação permanente que possa ter a rede mais capacitada, né, os profissionais e as equipes e as unidades, com mais capacidade e sair de um lugar que não atende. Eu já tive, por exemplo, na saúde mental, eu tive várias vivências nesse sentido em uma pessoa, que unidades que achavam que qualquer cuidado de saúde mental era do CAPS e do psiquiatra, principalmente. E a partir do momento que a gente foi trabalhando ali um pouco de sensibilização e identificando essas barreiras, essas lacunas de educação permanente que muitas vezes a gente não vê na universidade, você pode passar 5, 6 anos na universidade e, infelizmente, não vê um caso, por exemplo, agudo de sofrimento mental. Não ter ali no seu percurso universitário uma experiência dessa, e aí quando você chega na rede, independente do profissional que você se formou, você vai ver esses casos, né, de adoecimento agudo de saúde mental nos territórios. Quantas vezes eu não vi pessoas trancafiadas, né, que a família não tinha o que fazer e achava que a única solução do cuidado em saúde mental era trancar a pessoa num quarto, colocar correntes, etc. Como é que a gente supera isso, né, enquanto sociedade, enquanto profissionais de saúde, enquanto gestor de uma rede SUS que deveria estar cuidando e não trancando ou trancafiando ou molestando as pessoas. Então, nesse sentido, eu vivenciei isso, escrevi sobre isso do ponto de vista de que as equipes de atenção primária deveriam ser sensibilizadas, inclusive aquele filme, esqueci o nome do filme agora, um filme brasileiro clássico, daqui a pouco eu vou lembrar, que traz um pouco desse debate da saúde mental, né, com Rodrigo Santoro. Depois vocês me ajudam. Que eles podem sensibilizar esse trabalhador para a saúde mental e estreitar essas pontes entre os ditos profissionais especialistas, que têm o saber desse cuidado, e os profissionais da atenção primária que não teriam o saber. Bem aspas nesse processo, né? Porque não cabe a nenhum das especialidades o mais saber ou menos saber, né? Então, nesse sentido, eu acho que é possível, sim, gestores, trabalhadores e usuários nos ensinar bastante e sensibilizar para processos de aprendizado ali na unidade de saúde, ali no CAPS, ali no SAMU, ali no hospital, em qualquer espaço deste território que esteja aberto para o cuidado, né? E para essas necessidades do usuário. Bicho de Sete Cabeças, alguém me ajudou. Exatamente, esse é um filme clássico que traz exatamente essa sensibilidade de como não fazer e de como a gente não quer que as pessoas sejam cuidadas na área da saúde mental e às vezes se confunde que nem é saúde mental, né? Pode ser um processo social ou outro processo que se traduz enquanto saúde mental. Muito obrigado aí quem ajudou com o bicho de sete cabeças.
Tem uma pergunta aqui que eu acredito que ela já foi, né, respondida tanto pelo Webster, tanto pelo Art, mas eu vou só reforçar aqui, se algum dos dois quiserem fazer mais algum comentário, que ele fala assim que existem muitas ações de atenção primária que não dialogam com as redes de atenção à saúde. Quais mudanças são necessárias para esse modelo de programação, né, para o modelo de redes, para a integração desses dois, tanto da atenção primária com as redes de atenção à saúde. Acredito que já foi respondido. Tem uma outra pergunta aqui. Quer falar alguma coisa? Eu acho que assim, não sei se quem foi a pessoa que perguntou? Foi o Edgar. Edgar, não sei se você está falando as clássicas redes, né? Rede cegonha, rede saúde mental, rede da pessoa com deficiência, etc. Então, assim, então acho que são vários estudos que dialogam e traz a crítica, né? Como esse desenho não se dá de forma que uma portaria escreve, né? Então, assim, não são apenas as redes de atenção. Mas eu acho que se você se abre, né? Se os trabalhadores, gestores, usuários estão conectados com o processo, né, de essas redes escritas, elas apontam e dão pistas, né, mas não necessariamente o Brasil é tão diverso, o nosso SUS é tão diverso, seja por região, cultura, território, barreiras geográficas, barreiras de sotaques de línguas, é tão diverso que assim não é possível a rede escrita, né, mesmo de forma tripartite, se adequar a essa diversidade do território. Mas a partir do momento, só para pegar a rede de cuidado da mulher gestante, para a gente não ficar só na saúde mental aqui, mas eu também queria escutar o Ardigol para trazer a saúde mental, que a gente bebe bastante, né, do Brasil a partir da experiência italiana. Mas se a atenção primária consegue identificar as mulheres, né, antes mesmo do processo de engravidar, do próprio interesse dessa questão da gestação, o envolvimento com parceiro ou parceiro, e o cuidado a partir da atenção primária, e a partir dali conectar com os serviços a partir da necessidade, por exemplo, gestante de alto risco, se ela vai acessar algum serviço de média complexidade, um profissional que seja de referência no município, seja em algum momento de agudização de algum processo clínico, uma rede de urgência e emergência, se a atenção primária consegue identificar que ela vai acolher e cuidar do ponto de vista longitudinal essa mulher em processo gravídico e também até o puerpério, então ela está fazendo a rede cegonha de forma, né, esperada, do cuidado necessário que as mulheres têm como direito. Então, acho que, nesse sentido, ela consegue chegar nisto, mas não necessariamente um desenho, né, fechado que deveria ser aplicado no Brasil inteiro. A gente entende que tem uma distância importante para construir esse desenho de redes, mas também, ao mesmo tempo, eu bebo muito da fonte de que o usuário vai traçando essa rede a partir do momento que vai seguindo a sua necessidade de saúde, que muitas vezes a gestão municipal e os serviços não dão conta. Então, se a gestão e os trabalhadores conseguem trazer o usuário enquanto guia, então vai aprender e vai construir essas redes junto com o usuário, não para o usuário, né? Construir essa rede junto com o usuário, ela sim responderá às necessidades desse usuário. Tem mais uma pergunta aqui, do Edgar também. Ele fala sobre o projeto Planifica SUS, que ele tem uma lógica de educação permanente, né, que ele segue um modelo pedagógico com as equipes,
E ele pergunta se vocês podem citar outras experiências ou conhecem outro tipo de projeto que também tenha esse modelo pedagógico, né, envolvendo educação permanente. Alguém conhece o Webster, alguma experiência? Eu vou deixar a Artigol começar, porque, como eu já falei bastante, Sim. não sei se... Ele é conhecedor dessa rede Brasil aí, ele é conhecedor. Não tem isso, Webster. Pode falar à vontade. Na verdade, eu acho que tem sempre essa questão da captura, né? Que nós colocamos lá algumas coisas, mas para elas acontecerem do jeito que nós queremos, precisamos estar lá. O processo não anda sozinho. Então, na minha experiência, lugares que trabalham com educação permanente, que educação permanente são bem poucos. São onde tem profissionais que foram capacitados com cuidado, participaram de uma forma mais artesanal, se posso dizer, na construção das competências para a educação permanente. Porque eu vejo isso, né? Eu sou um dos tensionadores sempre da atenção permanente. E eu acho que a educação permanente é um processo de emancipação verdadeiro. Às vezes, com os colegas, brincamos falando que parece mais uma psicanálise que um processo de gestão de formação. Porque, realmente, quando você começa a fazer isso na prática, na própria reunião de equipe, eu vejo as equipes que são formadas porque as pessoas já se gostavam, onde as coisas fluem. Mas, normalmente, você começa a fazer o processo e tem que enfrentar conflitos. E esses são conflitos de posicionamento político, posicionamento de vida, de trajetórias, de posicionamento profissional, de forma de entender. Eu circulei o Brasil de Manaus até o Rio Grande do Sul e acho que encontrei 3, 4 unidades onde as coisas fluíam bem. O resto era só conflito o tempo inteiro. E pior, chega na hora que resolveu o conflito e muda 3 profissionais e começa do zero. Então, é um processo meio... precisa estar lá, né? Precisa estar. Eu acho que, por um lado, isso é bom porque cria um tensionamento continuado dentro da rede e vai produzindo uma intervenção social que nós temos que entender de longo prazo, não uma coisa pontual. Por outro, não basta construir um aparato legislativo, com um aparelho legislativo, com definições de lei, isso acontecer. Isso é realmente um processo emancipatório que envolve pessoas. Aí eu acho que nós temos que dar muita atenção nisso. É uma coisa de longo prazo, que nos coloca em jogo. A educação permanente é todo mundo. Não é... O Webster antes tem falado assim, né? Todo mundo, não tem um professor e outro que aprende no processo. Você é tensionado o tempo inteiro e forçado a se transformar em alguma outra coisa, no encontro no processo. Essa questão do encontro do processo é muito construída no ato pelas pessoas que estão lá. Então, eu posso dizer que lei não é suficiente, mas também que só a vontade das pessoas não é suficiente também. Precisa construir isso. E eu posso dizer, no contexto aqui italiano da região Emília-Romanha, nós estamos trabalhando bastante para construir o entendimento, né, para construir a parte teórica.
Mas, no entanto, mesmo que não seja reconhecida pelo nome ou na construção, como construção em si, de um dispositivo, estamos usando os princípios no nosso cotidiano. Eu posso dizer que o trabalho de formiguinha, mas vai produzindo coisas. Só que tem que aceitar isso. Que a transformação é uma transformação de todos, que quando você abre a isso, depois começa a acontecer coisas que alguém tem que se responsabilizar, porque, olha, você abre conflitos dentro da unidade que estava funcionando bem, depois tem que aguentar com as consequências. Tem que, às vezes, abre crise na própria pessoa, porque chega lá, palavras desprofissionais. Então, Ardigo, se, como você está dizendo, eu sou um fracassado, eu errei tudo na minha profissão, eu não consegui fazer nada, então. Estou trabalhando há 20 anos, errei tudo. Né? Sabe? Por que você mobiliza pessoas, não mobiliza profissional lá, neutro, padronizado, é um ser humano que está lá, é no encontro de ser humanos você faz isso. Aí é isso que eu trabalho. Então, eu deixo para o Webster, que com certeza tem mais propriedade que eu para falar das partes das normas, dos projetos, das coisas construídas, mas eu tenho que dizer isso, que experiência a gente tem que trocar sempre, porque nós vamos aprendendo, e é que é isso, não é na minha experiência não é tanto uma lei, mas Ardigo, você está fazendo, como é que é? Vamos fazer uma educação permanente entre que estão fazendo educação permanente, vamos manter essa rede para manter uma troca, para a gente se fortalecer, e eu acho que precisamos muito de apoio um do outro, né? Então, essa troca de experiência, focar no que estamos fazendo, e aqui na região Emília-Romanha vamos tentar fazer, no serviço de Ravenna estamos tentando fazer, e somos bem felizes de ficar em redes para poder manter essa troca com vocês. Espero que melhorou também um pouco o microfone. Não, ele ainda tem alguma horinha que ele ainda continua chiando. Já melhorou, mas ainda tá girando. Acho que é a rede mesmo. Eu acredito que seja a conexão da internet. Nós temos 15 minutos, né? Então nós já estamos finalizando. Temos uma última pergunta que eu acredito que o Ardigo possa responder. Como integrar as residências em saúde nas redes de atenção à saúde? Essa é outra coisa fundamental. Eu acho que tem essa necessidade. Bom, seria o tema de outra palestra inteira, né? É claro que nós temos que manter todos dentro do processo. Eu acho que cada rede de cuidado, nós chamamos aqui, mas eu lembrei que a gente fez do Ricardo Cecim lá do Rio Grande do Sul, a gente fez eu fui aluno dele, né, na pós-graduação. Nós tentamos desenvolver algo que poderíamos chamar distrito educacional. E a rede é um dispositivo de educacional, né, ligado ao território, e nessa questão que todo mundo aprende de todo mundo está lá para aprender, são os estudantes e os residentes também. Mas, de novo, eu acho que tem que ter uma certa firmeza na condução da residência, porque eu sou professor em lugares e sempre tem a pessoa que está no lugar errado, porque fez uma conta errada, uma escolha errada, e tenta desarticular o processo, né? Tem vezes que eu estou em residências que estão funcionando bem e vem um aluno que é voltado a outro mundo, né? Tava querendo outra coisa, entrou porque tinha uma vaga e começa a reclamar, né? Começa a dizer, eu achava que essa residência era maravilhosa, que era uma coisa bem desenvolvida, interessante, estou achando que não é tão bem assim, que é bem ruim, etc. Fica desarticulando, tentando conversar com os outros estudantes para poder mudar as coisas, etc. É claro que esse profissional está no lugar errado, tem a expectativa errada, e tem uma necessidade de ter uma condução firme, porque esse tipo de profissional tem que ser ajudado a encontrar o caminho,
sair, se está em um lugar que é errado, não tem que mudar o lugar, vai para outro. Porque a saúde da família, especialmente as residências multi, em saúde da família, são lugares onde o ato é muito lá. Isso tem que se fazer o tempo inteiro. E é importante, só para reforçar, que seja pactuado no começo. Não é só a residência estar lá no... Mas a residência não vem para desarticular algo que estamos construindo com muito cansaço, a duras penas, né? Tem que estar lá dentro e tem que ser fortemente pactuado o que vai acontecer. Então, eu acho que a inclusão das residências é importantíssima. Isso tem que estar fortemente dentro da seleção dos estudantes, dos profissionais, porque tem que ser bem claro no começo o que vai acontecer. Eu sei que a residência é muito cansativa, são 60 horas na Inglaterra, dos 1800, era trabalho escravo, nós conseguimos chegar a 38 horas de trabalho semanais como um processo de emancipação do ser humano, ao colocar o residente 60 horas de trabalho escravo, mas quando você aceita aquilo, você sabe, na hora que está fazendo o concurso, que vai trabalhar escravizado. Então, não entra depois dizendo, professor, mas tem 60 horas. Você sabia antes de entrar, né? Tem que agora ali depois consequências. Escolhe. Mas aí, dito isso, eu quero dizer, integração da residência. Ser muito bem organizado porque isso aconteça, não pode rolar solto, uma presença muito forte de todo o aparelho da residência para manter isso, e os estudantes que não se encontram rapidamente têm que ser ajudados a encontrar outro caminho, porque ele não vai ter que dar mais trabalho, ele já trabalhou tudo que estão fazendo lá, o residente não deve ser um trabalho a mais, porque ele vem com outra ideia, e estava com incidência, uma alística de tipo hospitalar, escolheu essa, não vai ser isso, né? Tem que aceitar que outra coisa, então sai rápido, vai para outro lugar, porque é melhor para todo mundo. Ótimo. Acho que nós poderíamos, foram 2 horas de mesa, né, praticamente. É um tema que a gente nunca esgota, né? A gente sempre quer falar mais e mais, né? Como o Arte falou dessa questão das residências aí, né? Talvez num outro momento, né? Vamos deixar essa dica aí para a Escola de Saúde Pública, para quem sabe a gente possa dar continuidade nesses diálogos. A Escola de Saúde Pública, ela tem muitas ações, expandindo muitas ações em relação à educação permanente junto aos municípios aqui no estado de Mato Grosso do Sul, tentando fomentar isso dentro dos municípios, né, deixar de ser uma coisa que muitas eram até um tempo exclusiva, essa discussão dentro do estado e não muito dentro dos municípios. Então a escola tem feito essas discussões junto aos municípios aqui do estado de Mato Grosso do Sul, pensando nesse fortalecimento em rede, desde a atenção primária, média e alta complexidade. Eu abro agora para as considerações finais. Vou começar pelo Webster. O Webster tem horário, precisa sair. Por favor, Webster. Eu vou só falar rapidinho dessa experiência de educação permanente. Eu vivenciei várias em unidade de saúde, em gestão municipal. Eu acho que posso citar aí 3 gestões municipais que foi bem interessante. Foi em Sobral, onde eu fiz a residência, em João Pessoa, onde eu atuei na gestão municipal, e mais recente no apoio a Campo Grande. Eu acho que Campo Grande conseguiu se estruturar ampliando a atenção primária e colocando a educação permanente enquanto estruturante, tá, do processo da educação permanente. Por fim, eu acho que a rede escola, pensar, né, uma rede escola enquanto o SUS, lugar de aprendizado e de garantia, né, que está na Constituição, né, o SUS forma. Ele é protagonista, deveria ser protagonista na formação de os profissionais para ele mesmo. Então, nesse sentido, transformar o SUS como uma rede escola, colocar qualquer estudante de saúde
para estar na atenção primária desde o primeiro momento que entra na universidade, passar todo o processo de formação na universidade em conexão com a rede SUS é super interessante. E, assim, hoje eu não consigo perceber uma gestão municipal sem ter residências multiprofissionais, residência médica, em todas, né, especialidades, mas especialmente na especialização em saúde da família. Eu acho que é um potencial gigantesco para os processos de educação permanente ter as residências, né, e desenvolver ali processos educativos a partir de todas as unidades de saúde que tenham um município. Então, hoje, qualquer município associado com outro, seja ele um município menor de 5 mil habitantes, como a gente tem no Brasil, ou 10 mil habitantes, seja ele a capital, como tem em Campo Grande, mais de quase 1 milhão de habitantes, podem, sim, associados a outros ou sozinhos, fazer processos de credenciamento para ter residências, né, puxando a sardinha da atenção primária, mas também outras residências a partir das necessidades de profissionais, né? E, por fim, agradecer, né, esse convite, honroso convite de estar nessa mesa, essa excelente mediação aí de Michele, e também compartilhar aí com esse amigo aí brasileiro, ítalo-brasileiro, Ardigor. Então, foi um prazer, estou sempre à disposição, né, para essa temática muito me afeta. Eu acho que a educação permanente, como disse Paulo Freire, traz os processos de esperançar, como vocês abriram, foram muito felizes nessa abertura, e de afetar positivamente, né, e emocionalmente cada um de nós para garantir o direito à saúde a todos nós, né? Então, independente do lugar que você esteja, em território que você esteja, seja lá nos ribeirinhos da fronteira do Brasil com a Bolívia, como tem em Corumbá, seja lá no lugar mais quente, como tem aqui da UANA, seja circulando a capital Campo Grande, a gente precisa garantir o acesso e direito à saúde. Então, quero agradecer o convite e me colocar à disposição para esse debate. Muito obrigado e um abraço afetuoso em todas as quase 60 pessoas que estavam aqui conosco nessa manhã. Obrigadão. Obrigado, Webster. Nós que agradecemos. Ardigo, passa a palavra para as suas considerações finais. Eu também, só para agradecer, fico sempre muito feliz de poder participar desses eventos, ainda mais virtualmente em Campo Grande, minha segunda casa já. Então, estou muito feliz de ficar com o Webster. A gente ficou tão perto lá em Brasília, mas nos vemos só virtualmente. Não andar de diferença, trabalhar. A gente se vê mais no virtual que no real. Mas, assim, também eu acho que nós temos que trabalhar em rede, disposição, agora nessa nova temporada na Itália, para poder manter a troca, seja virtual, seja fazendo trabalho juntos, mas talvez, passada essa pandemia, alguém se anime para vir. Eu vou fazer todas essas transmissões para poder receber você no processo fazendo e fortalecer essa troca. Existe já um dispositivo ligado à Rede Unida, que é uma associação que trabalha com atenção com a saúde coletiva. Dentro da Rede Unida tem esse dispositivo de cooperação com o Laboratório Brasileiro de Pesquisa e Práticas em Saúde Coletiva. Mas através disso e através dos nossos contatos, contem comigo, querem vir aqui em Ravenna ver como funciona o serviço, nós seremos bem felizes de receber, seja que vocês tragam uma cachaça. Escutou, né, Webster? Bom, nós que agradecemos. Digo prazer, né? Nós não nos conhecíamos, mas conheço o Webster de longa data, como ele já disse. Esse tema da educação permanente também muito me afeta, gosto muito dessa temática, ainda mais quando a gente fala na perspectiva de rede de atenção à saúde. Então, hoje eu estou como coordenadora das redes aqui da Secretaria Estadual de Saúde, mas fiquei há muitos anos aí na saúde mental, na rede de atenção psicossocial aqui na Secretaria.
que nós tentamos aí sempre fortalecer, né? Eu falo que eu acredito que a saúde mental, esses exemplos da saúde mental, eu gosto muito, porque eu falo que a saúde mental, ela ainda é uma rede que ela consegue, ela tem conseguido uma abertura maior entre os outros serviços, né? E a gente utiliza isso muito de exemplo quando a gente vai, né, conversar com os outros municípios e falar dessa integração de redes, da importância da educação permanente, que os gestores precisam incorporar ela no cotidiano dos serviços, no cotidiano dos trabalhadores do SUS. Então, eu que agradeço o convite pela Escola de Saúde Pública, agradeço a equipe do Realize, o Webster, a Ardigo, agradeço também os nossos intérpretes de Libras, o Dave e a Cristiane, muito obrigado. E muito obrigada a todos que nos acompanharam até agora. Boa tarde. Agradecemos aos professores Ardigo, Webster e Michele, aos intérpretes Nemias e Cristiane, e a participação de vocês. Estamos no último dia do evento, mas ainda não acabou. Ainda hoje teremos oficina a partir das 14 horas e também na cerimônia de encerramento com a apresentação cultural do grupo Bro MC. O acesso é pelo site. Até a próxima atividade, então. Tchau, pessoal.